Senhor presidente, por isso que é bacana o parlamento. O debate finalmente está acontecendo. Nós pensávamos que, até então, a situação não ia defender o governo. Mas estão defendendo, estão começando. Eu quero dizer, vereador Eugênio, que o seu trabalho, o seu esforço é reconhecido por este vereador que vos fala. Sei do seu comprometimento, sei da sua boa intenção. E, conforme mesmo o senhor disse, foram tirados 5.000 caminhões, vezes 12 cúbicos, isso dá 50.000 metros de areia. Esse ano, o município não pode fazer licitação de areia, porque 50.000 metros de areia é areia para fazer alguma arena. Então, fiquem os vereadores atentos em algum processo licitatório de areia, porque não é preciso comprar areia. Mas dá para peneirar, e se não sair 50, sai 30, sai 40, mas é muita areia, dá para fazer alguma obra. Senhor presidente, eu reforço aqui o meu discurso de sempre, que eu não falo de partidos, senhor presidente, senhor secretário que ocupa a mesa, eu não falo de partido, eu falo de pessoas políticas, né? Não tenho por hábito falar de partidos, porque em todos os partidos existem os bons, existem os maus, né? E isso, cada dia, eu me convenço mais disso, né? Preparei um texto na tarde de hoje, gripado que estou, preparei um texto na tarde de hoje que diz assim: mera coincidência, decreto presidencial favorece o ex-deputado José Genuíno e extingue a sua pena. Após ter sido condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, em regime fechado, por atuar na distribuição de dinheiro a parlamentares, num esquema chamado mensalão, José Genuíno foi preso em novembro de 2013. Por apresentar problemas cardíacos, no ano de 2014, Genuíno alternou períodos em prisão domiciliar e na penitenciária, um privilégio conquistado por poucos. Desde agosto de 2014, após obter uma progressão de regime, passou a ficar preso em sua casa. No dia 24 de dezembro, no ano que passou, 2014, a presidente Dilma, utilizando da competência que lhe é dada pela Constituição Federal, lançou mão de um decreto número 8.380, publicado no Diário Oficial da União, do dia 25 de dezembro, através do qual concedeu indulto natalino, direito que alguns presos passarem as festividades de final de ano fora do presídio. No texto deste mesmo decreto, a presidente aproveitou a oportunidade para regulamentar a comutação de pena para pessoas condenadas em alguma situação específica. A comutação nada mais é que o perdão da pena. E, por mera coincidência, o ex-deputado José Genuíno teve a sua condenação enquadrada nos critérios estabelecidos pelo decreto presidencial. Por intermédio de um pedido judicial sustentado no tal decreto, Genuíno obteve no último dia 13 de março, por decisão da plenária do Supremo Tribunal Federal, a extinção de sua pena, estando, portanto, definitivamente, vereador Arlindo, liberado da condenação sofrida e, teoricamente, quite com a sociedade brasileira pelo crime que o levou à prisão. No dia do julgamento, o advogado de José Genuíno, Luiz Fernando Pacheco, afirmou aos senhores ministros do STF, em sua defesa oral, que o esquema do mensalão foi inventado e que seu cliente só foi acusado e condenado porque militava no Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhores vereadores, momentos como este, sinto-me pequeno como legislador, pois usando de disposições constitucionais permissivas e do poder da caneta, vejo a autoridade máxima de nosso país, eleita pelo povo para defender os interesses do povo, decretar a absolvição de seu companheiro. Não podemos nos aborrecer diante da descrença do povo na classe política.
Faltam-me palavras para descrever o sentimento de impotência e revolta que se manifesta de forma visível em toda a sociedade nessas horas. Sinto-me, de fato, envergonhado como vereador. Digo e vou além, nesses 4 minutos que me restam. Volto a dizer, partidos, todos eles têm os seus pilantras. Agora, nós falamos muito de crise financeira, de crise econômica, de qualquer tipo de crise, mas nós esquecemos de uma crise moral e ética que nosso país vive. Uma crise ética, uma crise de valores. Uma crise de valores, senhor presidente. Não podemos tratar condenados pelo Supremo Tribunal Federal de nosso país como heróis. Não podemos. Nós não podemos ouvir quieto e ver quieto a nossa presidente, na qual eu já elogiei aqui nessa tribuna, na qual eu já elogiei, com a presença do sindicato naquele dia, no momento em que o prefeito, nas suas ações, nas suas obras, esquece o nome da presidente Dilma Rousseff no seu material, e eu acho isso uma injustiça, porque tem participação dela nas poucas coisas que aparecem em nosso município. Mas nós não podemos aceitar, por exemplo, que a nossa presidente, ela passe a mão no telefone e ligue para a Indonésia para querer salvar um bandido. Literalmente um bandido, alguém que traficou, alguém que entrou num país com quilos de cocaína escondidos numa prancha, como se fosse um herói. Brasileiro é, mas quem chorou por aquele cidadão foi o pai e a mãe, se assim ele o tinha. Se assim ele o tinha. Algumas ações de crise moral e ética nos envergonham, vereador Jefferson, vereador Arlindo, vereador Eugênio, como, por exemplo, os direitos humanos do nosso país. Eu nunca ouvi, vereador João Fiamoncini, me permite referenciá-lo, eu nunca ouvi os direitos humanos ligar para a casa de uma vítima para oferecer socorro. Eu nunca vi os direitos humanos ligar para a casa de um policial militar morto por traficantes. Nunca vi. Agora, quando um bandido é baleado, os direitos humanos são os primeiros a visitá-los no hospital e visitar a família. Agora, a família da vítima, poucos são assistidos pelo poder público, que estão ali naquele momento, exercendo com dignidade a sua profissão, de manter a ordem, de manter o respeito, de manter os valores, poucos que nos restam. Então existe uma crise moral e ética nesse país que nos envergonha como legisladores. E aí, as manifestações acontecem, aí, cada dia mais difícil bater na porta de uma família para pedir um votinho. Cada dia mais difícil, e eu tenho absoluta certeza que desta casa, se não na sua totalidade, quase que na sua grande parte, ano que vem disputarão novas eleições. Falta-nos coragem, presidente. Falta-nos coragem, porque representamos aqui e caímos no mesmo valo, no mesmo valo da classe política que nós representamos em nosso país. O senhor quer falar, vereador Jefferson? Eu quero falar, vereador. Nós temos um problema sério, não somente... Vamos estender para Jaraguá do Sul, né? Onde nós temos uma administração querendo tirar o FGTS de funcionários. Quem somos nós para tirar um direito de um trabalhador? Né? Então, que moral uma administração pública tem para tirar um direito do trabalhador, que é o direito do FGTS, de um professor que merecia ganhar muito mais, em vez de se pensar em aumentar salário em Jaraguá do Sul dos professores, está se pensando em tirar o FGTS, que é uma garantia de pós-emprego, que esses ACTs que têm 2 anos só, saem e podem usufruir pelo menos do seu FGTS, e estão sendo tirados. Isso se chama moral. Obrigado, vereador, pela contribuição. Encerro a minha fala, senhor presidente, dizendo a todos os vereadores, aos que nos prestigiam no dia de hoje, nós precisamos cortar algumas coisas na carne, vereador. Na carne. Antes que não tenhamos mais coragem de bater numa porta, antes que não tenhamos mais coragem de falar de projetos, e antes
que o nosso país efetivamente caminhe por um lado que, quem sabe não nós, mas nossos filhos e nossos netos terão um futuro a caminhar como caminha, na crise de moralidade, um futuro muito negro. Obrigado, senhor presidente.